Sejam muito bem-vindos ao Poção Mágica de Gabi desta semana. Hoje a gente vai falar aqui sobre travar a sua vida de uma forma mais rápida, vai chegando. Gente, aqui nos últimos preparativos, aqui tava procurando o microfone para colocar para vocês. O áudio tá bom, gente? Como que estamos aqui de áudio? Como que estamos de áudio? Então, oficialmente, sejam bem-vindos ao nosso episódio 68 aqui do Poção Mágica de Gabi, tá? E o maior benefício desse nosso programa é você conseguir estruturar aí todo o seu emocional através de insights e coisas que possam vir aqui nos nossos encontros, para que então você consiga destravar a tua vida e principalmente a partir desse destravar você também tenha uma, como se diz, você também consiga começar a entender, né, que todos nós estamos aqui para algo maior do que nós. Então temos sim uma missão, ou seja, estamos a serviço dessa força, dessa energia maior. E como a serviço dessa energia maior, podemos dizer que servimos para alguma coisa. E aí eu te pergunto, para o que você serve, né? Para que você acha que você está aqui hoje, nesse momento, vivendo essa experiência aqui da Terra, tá? Então eu quero que você comece a trazer isso para você, pensar sobre isso também, entendendo o que são as dores emocionais que você vai ter que se libertar para conseguir realizar tudo isso, tá? Então, eu sei que muitas de vocês já me conhecem aqui, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriele, especialista em estruturação emocional, e eu justamente te ajudo para que você então se liberte dessas travas e descubra esse para o que você serve. E é por isso que nessa edição nós vamos falar sobre como você usar a constelação para destravar, então, de uma forma mais rápida aí a sua vida e também de uma forma mais efetiva, né? Não basta, acho que, ser rápida, mas tem que ser também efetiva. Mas eu quero começar trazendo para vocês uma contextualização. Então, eu já quero começar essa live com spoiler, gente. Começar essa live aqui com um spoiler. Te trazendo, deixa eu colocar aqui que tá dando uns barulhinhos aqui, e quero dar boas-vindas para quem foi chegando também, tá? Então eu quero começar com esse spoiler, que essa live, ela realmente pode mudar a forma como você vem encarando muitas das situações que têm acontecido hoje na tua vida, de repente por algum motivo que até você não entende o que é esse motivo, porque isso não tá no teu radar. Se a gente fosse colocar assim um radar, de repente isso não tá no teu radar, tá? E aí sabe de uma coisa, né, que justamente eu fico pensando muitas vezes e que eu quero te trazer aqui, justamente por não estar, né, no teu radar, é que a tua vida muitas vezes fica lá estagnada, travada, tá? E aí o pior, fica andando em círculos, né? E aí, num português bom, português claro aí, você fica como se você estivesse patinando e não consegue sair ali desse lugar, tá? Por isso que essa live, assim, de hoje, ela realmente é para você que quer saber esse porquê, né? Apesar de estar tentando muitas situações, tentando mudar as coisas, fazer as coisas da forma certa, mas aí você não entende por que as coisas estão travadas, por que as coisas ficam patinando sempre na tua vida, tá? E aí parece até que você está recebendo recados, né, e pedidos do universo, mas no final das contas, como se você não tivesse sido atendido. E eu vou te contar aqui duas situações de duas clientes minhas, mas antes, gente, espera só um minutinho, por favor. Gente, eu esqueci da água.
Desculpem, a nossa taça aqui, e tá quente aqui em São Paulo, tá? Mas vamos continuar aqui, que eu tô com sorte que o marido está aqui, ele vai me alcançar. Ó, deixa eu falar para vocês o que aconteceu. Eu vou usar um nome fictício aqui, tá? Para não né, identificar o nome da cliente especificamente, tá? Duas imperatrizes que eu tava lembrando quando eu fui escrever aqui uns tópicos desse nosso encontro de hoje do Poção Mágica. Eu tava lembrando duas situações, então, dessas pessoas. Eu vou chamar uma de Fernanda, tá? Então, olha só. Ela chegou para mim no primeiro atendimento dela, tá? Se queixando de uma situação de relacionamento que ela não conseguia finalizar. Um relacionamento que já tinha um bom tempo, tipo, gente, uns 10 anos, e ela não conseguia se livrar, se libertar, sabe? E já tava ficando pesado ali naquela situação. E aí, com algumas coisas que a gente foi trabalhando, eu fui mostrando para ela, mas não só isso, né? Que fomos até constelando muitas coisas. Muito obrigada, marido. E um brinde, gente, água geladinha aqui. Obrigada. E uma das coisas que nós fomos trabalhando, que nós constelamos ali naquele momento, foi justamente para que fosse cortando isso, sabe? Para que fosse deixando ela livre de toda essa situação, porque era muito difícil, gente. Eles finalizavam o relacionamento, tá? Esse não é o nome verdadeiro da nossa imperatriz, tá? Eles finalizavam o relacionamento e, de repente, ele vinha com umas conversas, ela também se sentia, talvez, um pouco carente, e tentava voltar ali naquele relacionamento. Então ficava, gente, essas idas e vindas, tá? Então, depois que a gente trabalhou ali algumas coisas, aí começou a cortar, tá? Essas situações. Bem-vinda, Dani, também chegou. E aí a nossa segunda imperatriz, tá? Quando ela chegou no atendimento comigo, ela estava justamente num momento assim, nossa, sabe aquele saco cheio? Alguém aqui já sentiu isso? Eu particularmente já senti. Aquele saco cheio assim, nossa, de ter se sentido assim sem rumo na vida por um momento, do tipo assim, eu estudei e me formei em tal coisa, né? Inclusive é muito semelhante com a minha história. Estudei e me formei em determinadas coisas, mas de repente eu não me identifico mais com aquilo ali, eu quero fazer outra coisa e não consigo ir para aquela direção, né? Então essa imperatriz, essa segunda moça que chegou para mim, tá? Vou chamar de Aline, tá? Também é um nome fictício, tá? Tem imperatriz Aline, mas não é essa com essa história. Mas ela chegou nesse ponto assim, Gabi, a minha sensação até assim, eu estudei, quanto mais eu estudo, mais eu fico perdida. Eu lembro bem dessa frase que ela escreveu para mim, e depois a gente tratou isso em atendimento, né? Então, ela se sentindo muito sem direcionamento, tá? E na medida que as coisas foram sendo trabalhadas, ela foi conseguindo encontrar direcionamento, como se fossem portas se abrindo, para até ela sair de um emprego que ela estava, e ela indo para um outro emprego, ela fazendo lá uma prova que ela precisava para poder ter acho que melhorar o salário, né, o ganho financeiro dela, porque com essa prova ela conseguia ter essa habilitação. Então foram coisas que foram sendo trabalhadas, tá? E tô compartilhando aqui com vocês um pouquinho, assim, dessa história, porque na medida que a gente vai enxergando essas coisas da nossa própria caminhada, do nosso próprio caminho, e deixando muitas vezes o ego de fora, né? Colocando ele um pouco de lado, deixando que venha o que tem que ser feito, né? O trabalho, o ajudar as pessoas dentro ali do contexto, no geral e dentro do contexto que né, o teu trabalho. Então, as coisas vão começando a destravar, né, um pouco mais, tá? Então, justamente, porque tudo aquilo que elas tinham, né, pedido, que tinham aparecido ali na vida delas, tá? Estava um pouco fora do radar num primeiro momento e entra no radar na medida que a gente vai trabalhando. Por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês, porque justamente naquele ponto, as duas em situações diferentes, uma de relacionamento, o outro mais no sentido de perdida na vida, mas elas ficavam meio que rodando em volta do rabo, né, como se não terminassem aqueles problemas, tá? E o problema disso, gente, é que muitas vezes, quando a gente se sente assim meio perdida na vida e as coisas estão lá travadas, estagnadas, o problema disso é justamente deixar oportunidades passar, tá? E aí, às vezes, tu quer e tu conversa com Deus, tu pede pro universo, o jeitinho que você prefere colocar, né? Mas, de repente, você
simplesmente deixa passar quando a oportunidade de fato chega. Então, depende se você está tendo o teu pedido atendido, mas deixou aquilo ali passar, tá? Então, se você é dessas pessoas que vem ali se esforçando, o mínimo que seja, né? Fazendo a tua parte, mesmo que seja o mínimo, mas as coisas, elas têm custado a acontecer para ti. Essa live aqui do Poção Mágica de Gabi, ela é para você, porque a gente vai trabalhar um pouquinho mais a fundo aqui. Eu vou te falar uns detalhes bem sérios e importantes, tá? Agora tem uma coisa. Essa live aqui do Poção Mágica, tá? Não é para quem tá afim daquelas fórmulas mágicas, tá? Tipo aquela pílula mágica que elimina todos os seus problemas assim e de repente num passe de mágicas, tipo assim, você tem aquela direção que você quer. Não, não é isso. Essa live, ela não é nesse sentido, tá? E isso eu preciso deixar claro, porque por mais que eu chame de Poção Mágica de Gabi, aqui você vai, para conseguir o efeito dessa poção mágica, você precisa seguir as recomendações que eu te ensino e que eu te passo aqui, tá? Senão não adianta, tá? Então, se você se cansou realmente, porque já fez de tudo, as coisas não deram certo, eu te convido para você ficar comigo aí até o final pra gente, que você vai vendo fazer sentido, tá? Vai fazendo sentido na medida que eu vou te descortinando tudo que a gente tem para falar aqui sobre esse assunto, tá? Agora, olha só, vamos falar de benefício, que eu acho que benefício é uma coisa que todo mundo gosta. Então, por que na realidade eu resolvi trazer esse tema hoje, falar especificamente de constelação e de como ela pode te ajudar, assim, de uma forma rápida, tá? Porque quando uma situação começa a aparecer demais, né? Por exemplo, assim, tanto aqui nos meus atendimentos, assim como quando vocês me mandam, a gente interage, né? Eu abro as caixinhas nos stories, vocês me mandam lá no particular e a gente interage ali no bastidor, né? Então, quando eu percebo que vai começando a aparecer determinadas situações muito, muito semelhantes, muito repetitivas para mim, eu vejo isso, gente, literalmente como um sinal de que eu preciso falar isso para mais pessoas. Porque se a gente for usar o raciocínio da lei do semelhante que atrai semelhante, né? As pessoas que estão sendo atendidas por mim, que estão conversando comigo no privado, tá? Aqui no Instagram ou no WhatsApp, enfim, às vezes te mandam uma mensagem para saber de um conteúdo, para conversar sobre um atendimento, que quer marcar consulta e tudo mais. Por semelhança, pode ser que outras pessoas que de repente não estão fazendo esse contato comigo, mas que estão aqui no perfil estejam passando por algo parecido. Então eu não posso fechar os meus olhos para isso, eu preciso olhar para isso e trazer aqui, tá? Então, porque provavelmente deve ter mais pessoas passando por essa situação, tá? Então, a gente tem que trazer isso. E aí, você tem que também começar a ver a hora certa de você se libertar dessas travas que insistem em ficar aí na tua vida. E começa, parecendo que elas começam a te puxar para onde você já cansou de ficar e você não quer mais ficar aí, não é? Você justamente não quer ficar aí, tá bom? Então, sejam bem-vindas quem vai chegando, tá? E aí, que para te exemplificar sobre isso que a gente está conversando aqui, tá? Existe uma ferramenta que eu gosto bastante de trabalhar, tá? Para justamente ajudar a destravar e cortar esses padrões de repetições que podem estar acontecendo na tua vida, tá? Inclusive, quem está aqui agora ao vivo comigo, comenta aqui no chat, né, do nossa live, qual área da tua vida hoje que você tem mais urgência de destravar, né? Por exemplo, é a tua área financeira? É a tua área amorosa que você gostaria que tivesse mais fluência? É a tua saúde? Enfim, é o teu amor próprio, né? Áreas da vida, onde a gente fala essas três primeiras que eu disse, né? Mas tem outras situações, claro que elas vão repercutir, né? Então, por exemplo, o amor próprio, enfim, o que é? Falta de coragem? Tá com medo, às vezes, de começar o novo, de prosseguir na caminhada que você tá? Comenta em poucas palavras o que você hoje vê assim como sendo o principal desafio que você vem enfrentando na sua vida. Então, olha só, a ferramenta que eu quero falar hoje para vocês, como o próprio título da live já foi super direto, né, bem direto ao ponto,
é sobre a constelação. Porque quando você vem repetindo padrões, tá? E aí você se torna consciente, tá? Desses comportamentos que nem sempre são seus, porque na constelação a gente vê muito isso. Muitas vezes esses comportamentos, eles são lá dos seus ancestrais, só que eles afetam hoje diretamente os seus planos, tá? E aí você pode não aceitar isso, nem entender o que está acontecendo, de onde está vindo, por exemplo, como a nossa Adri está falando aqui, medo de mudança. Daí, de repente, você pode nem identificar de onde vem esse medo de se transformar, esse medo da mudança, e de repente é o quê? É porque vem muitas vezes, pode ser da tua personalidade, como eu mostro lá no mapa, né, da tua configuração, do teu modo de funcionamento operante, mas também pode ser algo que venha lá dos seus ancestrais, de pais e anteriores aos pais, tá? Ela comentou medo de dar opinião e não gostarem. Então, a gente precisa fortalecer o teu amor próprio, a tua autoconfiança, autossegurança, olha só que eu ia falar aqui, que de uma forma instintiva, uma palavra que nem existe exatamente no dicionário, mas que a gente pode olhar para esse lado, tá? Então, entendendo qual é essa melhor saída, tá? Então, me comentem aqui quem tá aqui ao vivo, gente, qual é a idade que vocês têm em média, se vocês não se importarem de me contar? Eu tô aqui nos 40, 42, tá? Então, quantos que vocês têm aqui? E aí, bem-vinda quem foi chegando, tá, Gê? A Ju também chegou. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Deixa eu fazer uma pausa. Vivi, a Dani já tinha falado, tá? Então, comentem aqui que idade, quantos anos vocês estão, gente? Vocês regulam comigo? Como é que é, gente? É da turma da mesma idade? Enfim, porque ontem o Kiron fez aniversário, gente. Eu botei a música de parabéns da Xuxa, tá? Nada pessoal hoje em dia, mas ela faz parte da minha infância. Se vocês são da mesma época que eu, gente, vocês devem ter visto ela descendo lá da nave espacial. Meu sonho era ir no show da Xuxa, gente. Quem não? Quem nunca, né? Fazer o quê? Coisas da nossa época, gente, aí é que tá, né? Às vezes a gente reconhecer a nossa fase, a nossa etapa, né? Em que década a gente viveu, né? Oi, Cris, bem-vinda. Então, vendo essas situações, tá? Então, conta aqui pra mim que idade vocês têm aqui. E outra, quero saber que a gente tá falando de travas e tudo. Há quanto tempo você tá procurando, tipo, uma saída pra você conseguir se desvencilhar dessa trava, tá? Há quanto tempo você vem se sentindo perdida, sabe? Que você tenta buscar um caminho, entender qual é o teu direcionamento, mesmo que você não tenha antigamente, gente. Hoje eu trago muito esse formato de falar para vocês sobre a gente ter uma missão aqui na Terra. Mas antigamente, gente, assim como você de repente pode estar chegando mais recente aqui no perfil e você nem ter se dado conta, né, dessa forma, apesar de que muitas pessoas hoje falam nessa terminologia, muitos usam propósito, né? Só que lá atrás, o que eu me perguntava, independente de saber que existia ou não, esse negócio de missão e propósito, sabe o que eu me perguntava, gente? Eu sirvo para quê? Eu já contei isso algumas vezes aqui em live para vocês. Porque eu ficava com a sensação de que eu não era boa em nada, sabe? Alguém já teve esse tipo de sensação, né? Comentem aqui no chat que eu quero saber se foi só eu que tive essa sensação. Hoje eu sei que eu tenho essa habilidade para essas coisas que eu estudei, criei a estruturação emocional, então te ajudar a você se encontrar, né, através das diferentes ferramentas, mas lá atrás eu não tinha ideia. Tanto é que a minha primeira formação, que é nutrição, eu me cobrava assim, nossa, mas eu não sou também aquela nutri que é boa na cozinha, né? Gente, eu não vou matar ninguém de fome. A nutri aqui consegue fazer uma comida, mas assim, meu próprio marido, às vezes ele fala, Gabriela, às vezes tu perde a mão. Ou tu bota sal demais, ou tu bota sal de menos, ou tu deixa demais, ou tu deixa de menos. Gente, não é o meu dom, não é minha habilidade a cozinha, sabe? Eu faço algumas receitinhas e tal para agradar o marido, mas ainda a gente escuta essas coisas. Então, assim, tu tem que entender para que tu serve, sabe?
hoje, quando eu cada vez fui aprofundando mais o estudo que eu fiz no meu mapa numerológico e astrológico pessoal, né, eu fui entendendo a posição onde está o meu sol, me traz para todos esses movimentos de querer fazer você pensar no teu interior, você se voltar para dentro e olhar para dentro de ti. E não para eu fazer o melhor quitute na cozinha. Não é essa a minha habilidade. E tá tudo bem, porque cada um tem a sua, maravilhoso. Quem são aqueles chefes fantásticos. E não necessariamente uma nutri, ela precisa ser muito maravilhosa nessa parte. Peraí, gente, que eu acho que eu ia espirrar. Eu tô um pouco resfriada, não deve ter reparando a minha voz aqui. Eu deixei até um lencinho aqui, gente. Não é pra chorar, não, que nós não vamos chorar na live, não. Mas se eu precisasse aqui pro nariz, gente, peraí, calma. Paciência hoje comigo, tá? Então, peraí. Então, continuando aqui a nossa conversa, vocês vão comentando aqui. Então, eu era essa pessoa que, tipo assim, não sei pra que eu sirvo, né? Já sei que eu não sei fazer comida direito, pra que eu sirvo? Mas eu fui entendendo essas habilidades. Mais alguém? A Adri falou, é uma busca infinita, né? É. E tem que encontrar, né? Porque senão, eu não gosto muito, gente, no meio holístico, que eu vejo aquela expressão que o povo utiliza no meio holístico. Eu, particularmente, é minha opinião, tá? Você pode ter a tua, claro, tudo ótimo. Mas a minha opinião, eu não gosto muito da pessoa ficar falando, eu sou um buscador. Deus me livre, gente, não seja um buscador, tá? Não seja uma buscadora na tua vida, tá? Por quê? Porque eu vejo que, assim, você ficar, como até a Adri comentou aqui com a gente, você ter essa sensação de busca infinita, a gente tem que trabalhar isso, sabe, Adri? Por quê? Porque, sim, o mundo é infinito, o universo é infinito, mas a gente... o que é no sentido de buscador não vejo como tão interessante? Porque não adianta você só ficar estudando e você nunca colocar aquilo ali pra frente. Não adianta. Então, essa história do povo que fica aí, eu sou uma buscadora. Então, às vezes, chegam muitas pessoas pra mim aqui e falam assim, eu já estudei de tudo. Ótimo que você já estudou. O que você já fez com o que você já estudou? Agora, você pega o que você já estudou e você leva pro coleguinha. De graça, você cria um curso, você cria um atendimento, não importa como, tá? Mas, se você estudou, eu sou buscadora, tá buscando e não tá encontrando, e cada vez você se sente mais frustrada, porque quando você só estuda, e não leva, e não extravasa aquilo ali para fora, para ajudar as outras pessoas, seja como um trabalho mesmo, cobrando por aquilo, tá? Tudo bem, porque se aquele é teu trabalho, é o que você vai fazer, você não faz outra coisa, e você nas horas vagas, né, faz um atendimento. Então, aí vai depender de qual é a sua questão mais. Estudar, buscar. E extravasar para o outro, porque senão vira, sabe o que, gente? Uma palavra que é péssima, eu tenho certeza que vocês não gostam. E eu também não curto muito, mas ela é dura, mas eu tenho que te falar, que é egoísmo. Buscador, busca, e estuda, busca estudando, e não extravasa para fora para ajudar outras pessoas, tu fica no egoísmo guardado dentro de ti, aquilo que tu conheceu, aquilo que tu estudou, sem ajudar o coleguinha com aquilo que tu estudou. Vocês concordam comigo que desse jeito acaba ficando egoísmo? Sabe? Então, eu também estudando, que eu sigo estudando, obviamente, e me veio essa consciência de uma forma muito clara. Então, quando a gente às vezes olha o pessoal por aí, né, do meio holístico, só fica lá estudando as diferentes terapias, mas não tá atendendo, não tá ajudando com aquilo ali, esquece, não adianta, tá? Então, é muito cuidado, porque senão parece tudo que vai para um caminho inverso, invertido de tudo que você quer. Agora, se eu te dissesse que dá pra te ajudar nessas áreas da tua vida, para quem não comentou aqui, eu sei que veio na tua cabeça, você de repente ficou mais tímida, não quis compartilhar aqui no chat, algumas de vocês compartilharam, mas isso que veio na tua cabeça tem solução, tá? Tem como destravar essa área da tua vida para te ajudar nesse momento, tá? Deixa eu dar mais uma pausa aqui para quem chegou, a Sinara chegou, a Crisa já tinha falado, então bem-vindos aqui, tá? Então, olha só.
O que a gente traz muito, que tu tem que tomar muito cuidado, que é um outro ponto de vista. E percebam que a estruturação emocional, ela justamente faz isso aqui, ó, um entrelaçamento de aqui dentro, através da estruturação emocional, eu tenho todos os recursos para te ajudar no teu corpo, mente e espírito. Porque quando eu cito para vocês, que a minha primeira formação é nutrição, mas a Nutri é uma péssima pessoa para fazer alguma coisa para comer, não importa, eu tenho todos os conceitos, não é essa parte que vai ser a definitiva, porque eu tenho os conceitos que eu posso te ajudar, inclusive, no teu corpo, não só com o alimento, mas com a prescrição de suplemento. A mente é toda essa reprogramação de emoções, é você cortar esses padrões repetitivos, que é o tema hoje aqui, porque quando a gente fala em constelação, a gente está falando em muitas vezes repetição de padrão de alguém da família. E aí isso é um grande problema. Porque pensa por uma questão. Quando eu te falo corpo, mente, espírito, falei agora corpo, mente, rapidamente, acompanha o raciocínio comigo, que às vezes eu penso muito rápido, falei negócio e voltei e fica meio confuso. Eu sou a pessoa que acho que quando vai assistir vídeo em velocidade maior, não dá para passar de 1.5, porque eu não falo tão devagar, né? Então, no raciocínio, corpo, mente, espírito, o espírito é o que tu vai ver dentro do teu mapa astrológico. Porque quando a gente olha aquela mandala do mapa, deixa eu mostrar para vocês, para quem nunca viu, deixa eu ver que eu devo ter aqui um mapa meu impresso, ou do meu marido aqui, eu vou mostrar para vocês, olha só. Aqui, ó, isso aqui para quem nunca viu um mapa astrológico, isso aqui é uma ferramenta antiga, tá? Antiguíssima, antes de Cristo, tá? E aqui a gente considera que aqui no meio estamos nós, dentro do planeta Terra. Enquanto a gente estava lá para nascer, isso aqui estava girando. Isso aqui é o quê? As 12 áreas da nossa vida, que são as 12 casas, e os signos. O que é signo, gente? Signos são as constelações. O que são constelações? São grupos de estrelas lá no céu. Conjunto de estrelas, né? Português. E aí, constelação de Áries, constelação de Touro, constelação de Gêmeos. Tudo girando, como se fosse uma roleta. E, de repente, apertei o botão do horário que você nasceu. Pronto, parou. Foto do céu. Onde é que estava na casa 1 naquele momento? A casa 1 estava passando por qual constelação? A de Áries. A outra de não sei o que, não sei o que. Então, isso determina os planetas, as casas, a localização das coisas. Isso é o teu espírito. Você vai entender o raciocínio que eu estou colocando. Isso aqui é o teu espírito aqui, e na experiência terrena tem essa foto. Só que aí, como voltando para a parte da mente, você tem o padrão repetitivo que muitas vezes não é seu, vem da ancestralidade. Aí é onde entra a constelação, por exemplo. Para vocês verem que é um conjunto de ferramentas. A sua constelação vai resolver? Quando eu fiz só a constelação, eu não fiquei trabalhando só com constelação, porque eu entendia que aquilo ali não resolvia tudo. Eu precisava disso aqui junto. Para a gente tratar. A gente tem como tratar com floral, o que tem de desafio no nosso mapa. Bem-vindo, James! Então, quando eu fecho esse triângulo que eu chamo do fluxo da vida, corpo, mente e espírito, é aquilo que eu te digo, um corpo saudável para viver o que o teu espírito veio servir, para o que você veio, que é a sua missão, e aí você vai ter que ter uma mente e emoções muito hábeis, maravilhosas, para conseguir te colocar ali naquele processo, tá? Da tua caminhada. Só que aí, muitas vezes, a gente vai precisar fazer, esses cortes de coisas que vieram lá de trás. Papai, mamãe, tios, avós, bisavós. E toda uma escada lá para trás da gente, que às vezes, gente, a gente representa alguém da nossa família em honra, alguém da ancestralidade, repetindo uma doença, repetindo um comportamento, repetindo, por exemplo, um comportamento, uma escassez, uma falta de prosperidade, repetindo questões de relacionamento, tá? Amoroso, por exemplo, relacionamento amoroso fracassado, muitas vezes, quando a gente abre uma constelação, ali pode se apresentar questões que vinham de outras pessoas da família que sempre fracassavam no relacionamento. Isso não começou com você. O que é importante é que acabe em você. Porque no momento que você tem essa consciência e você não busca só para saber que existe e para ali. Essa busca infinita que a nossa amiga Adri falou aqui, bacana, mas aí você busca, você vai lá, trata, e aí você finaliza isso em você.
Por quê? Porque se você é mãe, você vai se você não encerrar em você, você vai perpetuar para os seus filhos. Se você não é mãe, mas você quer ser, você vai perpetuar para esses filhos que ainda não estão aqui. Então tem que ter muito cuidado com isso. Porque isso que eu disse, assim, de honrar alguém da família, o que é honrar, né, gente? É como se fosse exaltar. É dar mérito, sabe? É dar mérito a quem é de direito. É dar o merecimento a quem merece aquela honra, aquela honraria. Pensa o pessoal lá militar. Eles não têm lá uns eventos, né? Vê a palavra eventos, de honraria ao mérito, porque eles foram lá enfim, tiveram um ótimo comportamento, uma boa execução da tarefa, da missão que eles tinham lá naquela situação, e eles recebem uma medalha em honra ao mérito. Eles mereceram aquilo, eles fizeram por onde. Aí, o que isso tem a ver com o nosso âmbito familiar, comportamental, a tua estrutura emocional, que às vezes foi o cara lá de trás, só que o cara lá de trás que você nem conhece, que é de 500 anos atrás. Ele roubou umas terrinhas, só que você é DNA dele. E hoje você não sabe, mas você inconsciente tá para honrar essa pessoa que é da tua veia, do teu ciclo familiar, e você tá ali honrando essa pessoa, mulher, homem, não importa, esse teu ancestral sendo escassa, tendo dificuldades financeiras, sabe? Ou amorosas, ou até uma doença, gente. Vícios nos diferentes tipos de vícios. Então, entendem que isso é um fechamento ali, isso é um ciclo em geral. Então, existe essa necessidade de cortar, gente, cortar essa repetição para colocar cada um também no seu devido lugar. Porque aí, quando a gente vê muito e fala na constelação, é assim. Às vezes, quando a gente abre ali uma mesa de constelação, para quem nunca viu, gente, a minha mesinha eu não deixei aqui prática, né? Minha mesa é pesada de constelação. Mas imagina, a gente costuma usar pelo menos um círculo, né? Tem pessoas que usam de madeira, a minha é de pedra, tá? Então, um círculo, por quê? A gente vai colocar tudo dentro daquele campo. Então, imagina aqui um círculo e ali a gente delimita, né? Para quem usa os bonequinhos, eu faço a constelação com pedras. Então, cada pedrinha vai ser, por exemplo, você, o teu pai, a tua mãe, os irmãos, não sei. Aí a gente vai ver o que vai ser trabalhado naquele momento. Mas a gente coloca isso ali, naquele campo, e aí, assim, vai vindo informação desse emaranhado energético de você e desses ancestrais, dessas pessoas que estão ali no campo, e as coisas vão se movimentando. Por quê? Porque vai vindo muito forte a sensação para você que está passando pela constelação, e para mim que estou constelando a sua situação, vai vindo muito forte, né, os movimentos que são necessários ali. Tá? E é muito interessante, assim, se você até não fez, eu te falo o seguinte, além de você realmente cortar e resolver coisas que você tem na tua vida, eu te digo por experiência interessante, tá? Porque na hora, assim, não sei como seria com outras pessoas, eu já constelei com outras pessoas, né, na minha caminhada, não tem como constelar comigo mesmo, mas assim, as pessoas me relatam, né, quando fazem esse atendimento comigo, que sentem muito forte essas mensagens que vêm na cabeça, essas sensações. Até o meu marido, que é cético nas coisas, quando a gente aconselou, ele sentiu. Tá? Então, para quem disser assim, não tem como, não pode tratar a pessoa da família. Eu não trato mais, mas já tivemos essa experiência e ele sentiu as coisas que vieram no campo, coisas que ele acha que não acredito muito nisso. Então, assim, a questão é que você precisa colocar cada um no seu lugar. Porque, por exemplo, se você é casada e você tem, por exemplo, o teu marido lá, que ele... estou trazendo uma consciência, tá baixando uma consciência aqui na minha pessoa, gente. Esses insights são de cura, gente. Que a minha cura seja a tua cura. Porque acabou de vir um insight de cura aqui pra mim. Eu vou te dar um exemplo e você vê se você tem isso na tua família. Por exemplo, se você é casada
e você tem o teu marido, ele é assim como a mãe dele. Assim, tipo, unha e carne. Ele é tão unha e carne com essa mãe que até parece que ele é casado com a mãe e não com você, que é a esposa. Alguém já viu esse tipo de situação na família? Ou alguém passou ou passa por isso? Por quê? Porque a gente precisa botar cada um no seu lugar. Gente, porque senão teu casamento fica muito complicado, tá? Eu lembrei aqui o quê? Eu lembrei aqui que a minha mãe falava pra mim que o meu pai, marido dela, tinha muita aproximação da mãe dele. Então, inconscientemente, eles faziam negócios juntos, tinham coisas juntos, e o meu pai e a minha avó, né? Então, quase como se fossem casados. E aí, a minha mãe se sentia como se ela fosse de fora. E, infelizmente, gente, quando essas coisas acontecem, entendam que é inconsciente, tá, gente? Isso daí não é nada consumado. Mas quando um homem, ele tem um comportamento como se fosse casado com a mãe dele, ele não tem espaço para a esposa. Então, essa esposa, são casados, então ele já é casado com uma mulher. Essa esposa, ela fica como se fosse num papel de amante. Isso é muito sério. Então, o que acontece? Olha que interessante, eu vou compartilhar com vocês o insight que eu tive. A minha mãe viveu isso. E aí que a tendência de eu, Gabriele, repetir isso nos meus relacionamentos, gigantesca, até que corte. Eu até vou falar pra vocês, eu vou constelar isso que me veio esse insight, porque eu já trabalhei várias coisas em mim, isso não. O que foi acontecendo na minha vida? Os relacionamentos que eu tive mais sérios antes do meu marido, enfim, eu tive situações que eu tive umas 3 situações, tá? Em que a pessoa que eu me relacionava era casado com a mãe. Ou era casado com a irmã. Então, o que eu estava fazendo? Repetindo o comportamento que a minha mãe vivenciou para honrar a minha mãe. Por quê? Porque se a minha mãe me deu a vida, eu preciso honrar a minha mãe. Olha que insight. Gente, eu tô fazendo uma live de cura pra mim mesma, sem querer. E certamente eu tô te ajudando aí. E eu tô abrindo meu coração pra vocês, porque eu tô tendo um insight gigantesco aqui do que tá vindo. Então, olha que louco isso. Eu preciso constelar essa situação, porque eu repeti isso. Eu tive relacionamentos que a pessoa, ela tinha uma conexão tão... E não é só uma conexão, assim, de proximidade, é uma conexão de financeira, de bancar. Eu sempre namorei com um homem que é arrimo de família. Sabe que é arrimo de família? Eu, na época, eu tive que buscar no dicionário o que é arrimo de família. Arrimo de família pra quem não sabe, eu vou compartilhar com vocês, é aquele homem que ele sustenta a família inteira. O meio financeiro dele, ele não iria só para a própria família dele, ele vai para a família de base. E isso é muito complicado dentro de um ciclo familiar, porque isso causa conflito. Porque tu imagina, se esse homem constitui uma família com a sua esposa, sua linda esposa, ele precisa cortar os cordões com a família de base, com pai, com mãe, com irmãos. Ai, Gabriela, não vai falar com ninguém? É claro que vai falar, vai conviver, tudo bem. Mas entenda, coloque cada um no seu lugar. Se você tem hoje esse tipo de situação na tua família, você precisa constelar e botar cada um no seu lugar. Se você, como eu acabei de falar, que já aconteceu comigo, se você já viu um marido que é casado com a mãe, que é casado com a irmã, querida, você precisa constelar e colocar essa irmã no lugar dela e colocar essa mãe no lugar dela, quem for, porque senão o teu casamento fica travado, as coisas ficam complicadas entre vocês. Isso é muito sério, tá? Porque é como se estivesse pagando ali por uma situação, tá? Então, talvez você até esteja pensando, né, que eu, de repente, não tenho esses problemas, mas olha que insight doido que me veio aqui, eu tô compartilhando isso com vocês. Tá? Então, essas coisas já aconteceram na minha vida, essas coisas já vi clientes passando por isso. Então, se você vem passando por isso, o que eu posso te dizer é que tem sim solução. Não é só comigo que aconteceu, né? Não é só com você que tá acontecendo, tá? E aí, lá atrás, eu poderia ter achado assim, nossa, é sorte eu ter descoberto isso e tudo mais, né? Mas não, eu vi gente já que estava tentando resolver coisas há 10 anos, há 15 anos, enfim, e a coisa não se resolvia. Esses exemplos que eu comentei, que eu tive esse insight agora, deixa eu ver, pelo menos uma situação de 15 anos atrás, 20 anos para cá,
Pra tu ver. E eu repetindo isso, e eu não me dava conta que eu tava repetindo a história da minha mãe e do meu pai. Olha só. E a gente quer repetir a história da mãe e do pai? Gente, se for uma história muito positiva, até vá lá, repita. Mas se não, honre a vida que eles te deram, mas siga o teu caminho, porque o teu caminho, que é o teu espírito, tá aqui no meio e ele precisa vivenciar o que ele veio, a tua missão, que é essa seta que tá aqui em cima. Tua missão tá aqui no teu mapa. Você veio fazer alguma coisa assim. E para você fazer alguma coisa assim, você precisa se desprender desse pai, dessa mãe, para você ir para o mundo fazer isso. Agora, se você fica preso nessas nuances, nessa questão até de relacionamento que eu dei exemplo aqui para vocês, como que você vai resolver isso? Né? Porque senão você vai cair naquelas situações assim, eu sei que eu preciso mudar as coisas na minha vida, mas tá tão difícil, né? Tipo assim, se a gente for entrar em todas as áreas da vida, em qualquer área da tua vida. Eu sei que eu preciso mudar minha alimentação, né? Mas hoje foi um dia tão cansativo, eu me decepcionei tanto, estou me sentindo tão frustrada, então eu vou pedir um iFood, eu vou comer um doce, tô precisando. Tá? Eu sei que eu deveria me exercitar, mas tô sem energia, amanhã eu começo. Quer ver uma sobre hoje? Vocês devem ter visto que a minha voz tá meio estranha. Eu comecei a ficar com uma dorzinha de cabeça na terça-feira de noite, acordei bem ruim na quarta-feira e passei bem ruim, mas não era uma dor de cabeça simplesmente, devia ser uma gripezinha, alguma coisa assim. E daí eu ontem me esforcei para eu começar a melhorar, hoje eu já acordei melhor. E aí eu disse, não, eu ontem não consegui nem nadar, nem treinar, eu disse, hoje eu vou. E eu pensei assim, não, mas tá tão quente, né, que não tô tão boa, não vou não. Gente, eu fui e foi a melhor coisa, sabe por quê? Porque quando você treina, você faz a musculação, você estimula o sistema imunológico. Então eu cheguei aqui para fazer a live com vocês, mais forte, mais energizada, porque eu fui lá bonitinha e consegui fazer todo o meu treino enquanto o Kiron tomava banho, tá? Então, essa coisa de só, eu preciso investir em mim, mas será que vai dar certo? Será que eu preciso mesmo disso? Não, vou esperar mais um pouquinho. Mas esperar o quê? Sabe, tua vida é como se tu estivesse vendo o prédio rachar lá do 13º andar até embaixo, tu vai esperar o prédio ruir na tua cabeça? Não dá mais tempo. E, gente, não dá mais tempo, porque a gente está em 2025. Tem muita coisa que vai se descortinar pelo mundo aí. Você precisa estar com a tua estrutura emocional aqui, ó, intacta, que nem um diamante. Porque quando as coisas vierem, quando coisas começarem a aparecer, você precisa estar com a tua estruturação emocional intacta, para que você não se abale, para que você ainda consiga estender a tua mão. Se você vem buscando e como uma buscadora, que você consiga estender a mão pro coleguinha para ajudar outra pessoa, tá? Aí você, tipo assim, eu queria tanto trabalhar com alguma coisa que eu amo, mas eu não sei se eu sou capaz daí de fazer isso, não sei se depois eu vou ser capaz de cobrar pelo aquele atendimento, enfim, tá? Eu queria tanto cobrar por um preço justo, mas eu vou ficar me achando uma mercenária. Não, você tem que entender quantas coisas você já estudou, quanta dor você já passou para chegar até ali, para depois cobrar lá baratinho. Não, quantas pessoas você já ajudou? Você confia, você entende aonde aquilo está levando para a pessoa? É uma coisa que a pessoa vai ficar, vai fazer de forma mais otimizada? Ou não, ou é um trabalho, por exemplo, psicanalítico, que a pessoa vai ficar 20 anos. Eu já fiz esse tipo de trabalho, eu sou psicanalista. Mas não é a forma que eu trabalho, porque eu não quero ninguém presa comigo anos. Eu não quero, não é o meu perfil. Eu quero que você se dê conta, beleza, a gente vai ver teu mapa, a gente vai fazer os tratamentos necessários e eu quero que você flua e destrave a tua vida. Esse é o meu objetivo. No tempo mais breve que for possível. Só que tu tem que pensar uma coisa. Você ficou, eu não sei se eu não, muitas vezes vocês não ficaram com vergonha de botar a idade, né? Eu perguntei quantos anos vocês têm, vocês não me comentaram. Mas de repente você passou 40, 50 anos, 60 anos da tua vida ali martelando em alguma situação. Também não vai ser em um mês. Eu não vou te prometer que você vai resolver a tua vida em um mês de jeito nenhum. Eu sou conscienciosa. A gente tem que entender, cada um dentro do seu processo, quanto tempo você vai precisar. Você vai resolver em 3 meses? Será que você vai precisar um pouco mais de tempo? Quanto tempo é o tempo para você? Porque tem uma coisa que não depende de mim, é você. É a resistência, gente. Quando a gente começa a fazer um trabalho de cura, um trabalho terapêutico, muitas vezes, quem vai trazer a resistência é o nosso ego, que ele quer ali ficar quietinho, ele não quer ser mexido, porque ele sabe que na medida que os trabalhos forem acontecendo internos, o ego sabe muito bem que ele vai ser abafado,
Ele não vai deixar de existir, ele nem poderia deixar de existir, que ele é importante pra gente. Mas ele vai ser tão reduzido que ele sabe que ele perde. Então, quando a gente começa a fazer trabalhos terapêuticos, a gente começa a buscar entender sobre a gente mesmo, o nosso modo de funcionamento operante, tudo mais, sabe o que acontece? Acontece que todos os possíveis bloqueios, as coisas assim mais estranhas passam a acontecer, querendo nos impedir que a gente siga por aquele caminho, para você não crescer. Porque também, senão o teu ego vai virar para você e vai falar assim, ai, mas se eu crescer demais, será que eu vou me desconectar das pessoas, da minha família, dos meus amigos? Ah, e se eu mudar e me transformar demais, será que meu relacionamento vai acabar? Então, vem esses medos que não são do teu espírito, porque o teu espírito, ele é luz, ele tem uma missão, ele não está preocupado com essas questões. E não é que vai acabar, você vai perder pessoas, não. Você vai se melhorar. Daí eu vou te perguntar, será que com a tua transformação você vai querer continuar frequentando os mesmos ambientes e necessariamente com a mesma pessoa que às vezes está naquela vidinha ali que ela não quer progredir? Será que você vai querer continuar com essas pessoas? Não é se a pessoa não quer mais você. Se você tá ali, né, melhorou como pessoa, cresceu como pessoa, não é desrespeitando a outra pessoa, mas se ela tá ali estagnada, ela não quer melhorar a vida dela, escolhas, e você vai ficar parada na tua, tá? Então, se você já tentou de várias formas, mas não conseguiu, tá? Realmente tem, tá? Uma forma de você eliminar essas travas que só te atrapalham. Eu diria como se fosse um atalho, mas não é uma mágica. Atalho não é mágica, diferenciem as coisas, tá? Então, esse atalho é a constelação, porque ela vai mexer para ajudar a cortar esses padrões familiares de repetição que você precisa estancar na tua vida. É como eu falei, não começou em você, mas precisa acabar em você, tá? Porque se não parar em você, você vai continuar honrando alguém, dando esse mérito para alguém que você nem sabe quem é, porque normalmente, não necessariamente são pessoas mais próximas, o teu pai, tua mãe, diretamente, quando é representação, que a gente fala na constelação, às vezes não são nem avós, é gente mais lá de trás, tá? De algumas centenas de anos, são ancestrais mais antigos que representam. Às vezes é uma tia-avó, uma tia-bisavó que tinha tal doença ou tal comportamento e você hoje, para representar essa pessoa que sofreu lá atrás, você se levanta na tua família e começa a ter aquela doença, aquele vício, aquele comportamento, aquela repetição de fracasso amoroso, aquela repetição de problema de dinheiro, para representar essa pessoa, porque ela é como se ela fosse sentir melhor. Não, ela não vai se sentir melhor e você vai estragar a tua vida. Então a gente precisa desemaranhar essas coisas, tá? Além de você entendendo o teu espírito, o teu modo de funcionamento operante, aí você diz assim, peraí, quais são as travas? O próprio mapa vai mostrar problemas e questões com pai ou mãe, se tem, se não tem, qual é sutil, é tranquilinho, ou não, é uma coisa mais grave, é uma coisa mais potente, tá? Não, precisamos resolver isso, a gente tem que cortar, tá? Então deixa eu tomar uma água e dizer bem-vinda, Maris, e a Verinha que chegou. Um brinde, gente. Pra gente já ir agora pra nossa reta final, tá? E aí, onde é que entra a constelação que a gente tá falando um pouco mais? Eu fui super contextualizando pra vocês. Tá indo ok pra quem tá aqui ao vivo comigo? Como é que tá? Foi indo na contextualização do que a gente foi conversando aqui? Vocês vão comentando aqui no chat. Então, assim, a constelação, gente, de um modo geral, ela vai trazer, dá pra gente dizer assim, é bem um alívio emocional. Por quê? Porque quando a gente começa a resolver esses conflitos, né, familiares, essas melhorias de relacionamento, seja relacionamento afetivo, relacionamento de trabalho também, isso traz junto esse alívio. E aí na constelação a gente consegue identificar muitas vezes esses problemas, né, familiares, e aí com isso a gente consegue ajudar a reestabelecer a paz entre essas pessoas, nesse ambiente, nessas situações, tá? Uma paz que não só de agora,
mas lá de trás também, tá? Então, ajudando a liberar bloqueios emocionais, tá? Ajudando a melhorar as relações entre parentes, entre marido e mulher, né, entre problemas afetivos para quem quer ter um relacionamento, mas não consegue, então esse tipo de problema, ajudar a compreender essas influências que muitas vezes ancestrais têm na nossa vida hoje familiar, e aí impedindo muitas vezes que a gente tenha o relacionamento que a gente quer, o dinheiro que a gente quer, a saúde que a gente quer. Muitas vezes isso pode estar ligado ao ancestral. E aí, quando se fala de resolução de conflitos, tá? Então, pode ajudar a resolver esses conflitos do passado, tanto com relação a problemas financeiros, com relação a problemas de trabalho em si, tá? Porque às vezes não é só o teu dinheiro, mas é o conflito com relação ao trabalho, tá? E além disso, como eu tô trazendo todo o tempo para vocês que existem coisas que não são só nossas, mas dos ancestrais, então é ajudando a reconciliar com esses ancestrais, compreendendo assim o papel que cada um tem na família, colocando cada um no seu lugar, como eu comentei com vocês. E com tudo isso que a gente vai tendo numa constelação, a gente vai ajudando a transformar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para ajudar a romper aqueles comportamentos, aqueles condicionamentos que hoje travam a tua vida. Então, de uma forma, assim, bem ampla, estou trazendo aqui para você entender como, né, que uma constelação mexe, né, mexe com você, tá? E aí você pode estar se perguntando assim, tá, Gabi, já entendi, né? Por exemplo, semana passada a gente falou muito sobre questões do mapa astrológico, né? E tá tudo interligado, porque como eu te disse, o mapa ele é uma ferramenta ótima para tu entender o teu modo de funcionamento operante. Mas uma constelação, ela vai ajudar, inclusive, como tratamento de coisas que a gente muitas vezes vê no mapa, como conflito. Daí a gente entra com a constelação. Então, por onde você pode começar? Se você quer destravar questões da tua vida, seja no relacionamento, no dinheiro travado, ou conflitos familiares que você tá vendo, que tá repercutindo, tá tirando a tua paz literalmente, para que você acelere, né, o fluxo da tua vida, né, esse fluir da tua vida que tu tanto deseja, eu te recomendo que você agende, que você faça a sua constelação, tá? E aí a gente vê lá qual é a situação mais específica que você tem ali, para a gente trabalhar, e mesmo assim, quando a gente abre o campo nos mostra e nos apresenta o que a gente precisa trabalhar ali. Claro que você vem com uma questão ali inicial, tá? Porque aí, gente, a constelação, ela vai te trazer muita clareza, tá? Clareza da tua vida, vai possibilitar que você ajude a colocar os teus planos em prática, e muitas vezes que você consiga ali curar, né, determinada situação que pode não ser tua pessoal, exatamente. Tua pessoal, por exemplo, a gente vê diretamente no teu mapa, mas pode ser alguma coisa que é do teu ancestral. E aí você não tem mais que continuar, entre aspas, usando aquela expressão, pagando pato por algo que não é teu, tá? Então a gente não tem mais que você tá ali por uma coisa que não é tua, tá? Para que você fique lá se sentindo com culpa ou até em dívida com alguma situação. Então a gente trabalha isso para cortar essas questões, tá? E ó, para quem nunca fez uma constelação, eu já acalmo o teu coração, tá? Você pode me chamar no privado para eu te explicar melhor como é que funciona, tá? Mas eu posso te garantir que isso ajuda muito. Até eu, né, vou ter que ver aí e constelar o que eu comentei que veio de insight aqui para mim, tá? Para realmente deixar bem claro que não tá nenhuma aí, nenhuma trava ainda na minha história aí que eu comentei com vocês, tá? A Josi disse, eu quero, a Adri falou que eu quero entender o que está acontecendo, o que está deixando a minha vida travada. É legal isso que a Adri está trazendo, por quê? Porque num caso desses, claro que a gente consegue conversar antes de abrir efetivamente aquele campo para ver como que a gente vai se direcionar minimamente no início, na abertura dessa constelação, tá? Mas o interessante é que na medida que a gente abre essa mesa de constelação, a gente já consegue entender
vai se moldando, sabe? Vai nos mostrando o que é importante ser trabalhado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, assim, de repente te mostra um pouquinho mais que você, essa tua questão que você fala aí da tua vida travada, tá mais relacionada à tua mamãe, por exemplo. Então a gente vai por esse caminho e constela, sabe? É como se fosse trazer esse alívio emocional na relação que tem com a mãe. Cortar cordões, gente, a gente tem que cortar. Você acha que o cordão umbilical era só aquele lá quando você nasceu, lá da placenta? Só que acontece que tem muitas pessoas que são adultas, 40, 50, 60 anos, e continuam com esse cordão com a mamãe ou com o papai. É um cordão invisível, mas é o mesmo como se fosse aquele lá da placenta quando estava na barriga da mãe. Então isso é muito sério, porque isso pode estar hoje travando a tua vida e segurando. E é literalmente num cordão, gente. Não é aleatório, não é uma coisa assim, ai, Gabriele, que estranho tudo isso que tá falando. Pode ser super estranho para você. Não sou eu que inventei isso. Isso isso são duas coisas, isso é uma energia do universo e isso é física. Isso é física, coisas mal resolvidas que estão perpetuando na tua ancestralidade, na tua família, está repercutindo hoje, em 2025, em você que está aqui comigo na live. E precisa trabalhar isso, tá? A Maristela, boa tarde também, todo mundo, tá? Gente, quem se interessou pela constelação, tá? A minha agenda, ela tá muito escassa em termos de horário, tá bem complicado, tá? Então, semana passada eu liberei ali um voucher lá, uma situação específica que foi só naqueles dias. E por causa disso, eu agendei algumas pessoas, tá? Dentro dessas possibilidades que eu teria de horário. Então, para essa situação toda que a gente está conversando aqui hoje, o que eu fiz ali nas minhas anotações e que eu vou conseguir incluir na minha agenda, gente, são só 3 horários para fazer constelação. Ou seja, são só 3 pessoas que eu vou conseguir atender de constelação. Ó, a Adri já foi rápida. A Adri já vai ficar com um desses horários. Então, se você quer ser essas outras 2 pessoas, você já me chama no direct pra gente já ver a tua situação e marcar a tua constelação, tá? Bem-vinda então, Maristela, que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Acompanhe. Gente, a gente tá ficando fixa aqui na quinta-feira. Hoje eu peço desculpas para vocês, porque o horário que eu quero deixar fixo é 12h12 na nossa quinta-feira. Só que hoje eu não consegui alterar os horários ali, começamos um pouquinho depois, tá? Mas eu tô achando, e até queria saber a opinião de vocês, que tá ficando melhor do que aquele horário das 19. Eu tô com mais energia essa hora do que às 19, eu confesso. Então eu acho que eu consigo me entregar e me doar muito mais para vocês esse horário do que mais tarde. Mais tarde eu já tô ficando meio cansada, tá? Então energeticamente também, tá? A Mari tá perguntando aonde que eu sou. Eu sou de Porto Alegre, foi onde eu nasci, mas eu moro fora, moro em São Paulo, tá? Tá, então ótimo. Ó, os horários já estão quase acabando, gente. Vocês, quem tá aqui ao vivo já tá preenchendo os horários, porque eu só consigo atender essas 3 pessoas, então você já finalize a live, já vai lá no meu direct para você garantir o teu horário, tá? Pra gente constelar o que tu precisa e vamos cortar esses padrões e parar de repetir as coisas aí na tua vida para as coisas começarem, a fluir, andar, tá bom? Sejam bem-vindas. Quinta que vem eu vejo vocês aqui às 12h12 no nosso Poção Mágica de Gabi. Se você conhece alguém, bem sério que eu vou te falar, se você conhece alguém que tá com umas coisas assim meio travadas na vida, você manda essa live para essa pessoa, tá? Olha, a Maris é de Caxias do Sul. Eu tenho uma tia que mora em Caxias do Sul, né? Tenho uma tia, irmã da minha mãe. Muito legal, muito legal. Não sei se você veio aí de repente conhecer a Rejane. Não sei se é. Então, fique aqui comigo, Maris, todo mundo que tá aqui, acompanhem aí. Acompanhem os stories, gente. Os stories ali, vários movimentos. Olha a gauchada de São Leopoldo, tá todo mundo aí, gauchada em peso, todos os meus conterrâneos. Mas quem não é conterrâneo é abraçado também, tá bom? Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no coração e com muito fluxo na tua vida, tá bom? Beijo, beijo, beijo. A gente se fala lá no direct. Até a próxima.